A gente está vendo o procedimento judicial da Lei de Execução Penal. Eu vou retomar do começo para fazer uma pequena revisão, pois eu achei um erro no slide e eu já corrigi e já atualizei o material de vocês, certo? Então, vou só relembrar vocês que esse procedimento inicia aí a parte legal, a fundamentação legal, a partir do artigo 194, né, em que trata o próprio dispositivo do artigo 194, que os procedimentos correspondentes a todas as situações previstas vão se desenvolver perante o juiz da execução, ou seja, aí nós já temos de cara o endereçamento para todos os pedidos. E o 195, só relembrando, nós temos aí quem tem legitimidade para pleitear, né, direitos ou requerer que sejam corrigidos alguns desvios no âmbito da execução penal. Então, nós temos aí, pode-se iniciar de ofício ou pelo próprio juiz, ou a requerimento do Ministério Público, do interessado, do cônjuge, de quem represente o apenado, o advogado, né, parente, descendente, proposta do Conselho Penitenciário, ou ainda mesmo pelo próprio diretor administrativo, né, do estabelecimento prisional. Temos aí no 196 a questão do prazo para a outra parte se manifestar, então, 3 dias, né? E os parágrafos do 196 traz a questão de quando há necessidade ou não de se produzir provas. Então, não sendo necessária essa produção de provas, o juiz decidirá de pronto, né, baseado no pedido e no que na documentação que instrui o pedido. E não sendo dessa forma, aí ele vai pedir a realização de prova, ou, por exemplo, uma perícia, ou prova oral, né, ou mesmo a designação de audiência. E o 197, nós vamos ter aí a previsão do único recurso possível no âmbito da execução penal. Então, das decisões tomadas pelo juiz da execução, o recurso será sempre o agravo em execução. Esse recurso agravo em execução a gente vai analisar logo depois que tivermos concluído essa parte do procedimento judicial. Aí eu mostrei de forma, né, uma visão ampla do que nós vamos ver durante essas poucas aulas que nós teremos para ver o procedimento judicial e será sempre mostrando o exemplo e mostrando a solução, sempre dessa forma. Então, nós vamos ter alguns pedidos e vamos mostrar também como seria a solução referente a alguns desses pedidos. E o primeiro caso que a gente analisou, né, no nosso último encontro foi um pedido de progressão de regime fechado para o semiaberto. Então, a gente tratava da seguinte hipótese, né? José, reincidente condenado pela prática de roubo, a pena de 6 anos de reclusão em regime fechado, pleiteia a passagem para o regime semiaberto. E aqui, pessoal, foi onde eu encontrei o equívoco, né? Eu dando uma revisada, eu apresentei a vocês aqui com o percentual de 20%, aliás, de 15%, de 16%, mas não é assim que se dá. Então, observem, nós vamos ter aqui, roubo é um crime praticado com violência ou grave ameaça. Esse roubo aqui é qualificado. E José é reincidente. Então, ele não se enquadraria nos 16% do inciso 1º do artigo 112, sim no inciso 4, 30% da pena, pois ele é reincidente e o crime é cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. E eu fiz a correção, não só no percentual, mas também no cálculo dos anos, né? Então,
eu vou só explicar qual foi a correção que eu fiz. O requerente condenado a pena de 6 anos de reclusão em regime fechado pela prática de roubo qualificado encontra-se detido há 1 ano e 8 meses. Antes, né, no material anterior, tinha 1 ano e 6 meses, certo? Que era o que dava os 16%, né? Aqui não, aqui eu tenho que ter pelo menos 1 ano e 8 meses, incluindo aí o tempo de prisão provisória da detração. Por isso, dessa data já cumpriu mais de, aí aqui a outra correção que eu fiz, que é 30%, pois ele sendo reincidente e tendo cometido o crime com violência ou grave ameaça à pessoa, ele se enquadra no inciso 4 do artigo 112. Então, eu peço desculpa porque eu fui fazer um ajuste no material do semestre passado e deixei passar essa questão, né? Então, onde tinha um sexto, eu, de forma geral, cometi o equívoco de trocar por 16%, o que não é correto. Então, assumo aqui meu erro e corrijo meu erro, que depende agora do caso, né? Antes nós tínhamos um único requisito objetivo para a concessão, que era um sexto. Agora não. Agora nós vamos ter no 112 8 incisos diferentes, e a depender de como é praticado o crime, qual o crime praticado, se é primário, se é reincidente. Então, nós vamos ter de 16%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, até 70%, que é o conteúdo dos 8 incisos do artigo 112. Então, eu quis retomar do começo para fazer esse meia-culpa aqui, essa retificação no material de vocês, já foi corrigido, já alterei no Unifam Online, certo? Eu excluí o que estava lá, incluí o novo material. Aqueles que, porventura, já tinham feito o download do material, por favor, ignore e façam novamente, tá? Então, observar esse detalhe. Em seguida, nós vimos o pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto. Pegamos o mesmo caso e ficou com o mesmo problema. Também já foi corrigido. Então, e aqui eu tive que corrigir em 2 pontos a questão do tempo. Então, a primeira progressão se dava com 1 ano e 8 meses, e no caso, como estava anteriormente considerado 16%, a segunda progressão se dava com 1 ano. E aí eu fiz a correção para a primeira progressão se dá com 1 ano e 8 meses, e a segunda progressão se dá com 1 ano e 4 meses, pois esses 30% agora são calculados em relação à pena restante. Então, tenho sempre em mente que pena cumprida é pena extinta, né? Então, o 30% no restante, em 4 anos e 2 meses, daria aí por volta de 1 ano e 4 meses. Então, fica o alerta, fica a correção, atualizem o material de vocês para que não haja nenhum problema, certo? Então, a gente, eu não sei se a gente chegou a ver o pedido de livramento condicional, mas eu vou repetir a partir daqui, então, a questão do livramento condicional. Então, o caso para o livramento condicional, e esse não tem problema, porque o pacote anticrime, né, aquele que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, ele não trouxe alteração em relação a esses critérios objetivos do livramento condicional, certo? Então, a partir daqui, eu não vi problemas. Pode ser que eu, dando outra olhada, encontre outro problema, mas a partir daqui eu não vejo por que ter problemas. Então, o caso do livramento condicional seria Eduardo Primário, condenado a 9 anos de reclusão pela prática de vários estelionatos em concurso material, deu início ao cumprimento de sua pena no regime fechado, passando ao semiaberto após 2 anos, cumprido mais de 1 ano de sua pena, pleiteia livramento condicional. Então, observar em relação ao livramento condicional, que aqui o que vai fundamentar o pedido, né, já que a gente já repetiu por diversas vezes que o endereçamento e a qualificação
não tem mistério, né? Então, o endereçamento sempre a juiz de vara de execução e o endereçamento, se a pessoa está presa, o local onde ela se encontra é o local onde ela se encontra recolhida. E a gente tem que estar atento ao fundamento do pedido, e no caso do livramento condicional, o fundamento do pedido é o artigo 131 da LEP, combinado com o artigo 83 do Código Penal. E aí segue-se os motivos, né, a explanação de por que, né, no caso Eduardo, teria direito a esse benefício, com a exposição dos requisitos objetivos que lhe dão esse direito e a indicação dos requisitos subjetivos cumpridos por ele para que ele consiga almejar o benefício. Então, quanto aos requisitos objetivos, né, nós temos aí que o requerente foi condenado à pena privativa de liberdade fixada em 9 anos de reclusão pela prática de crimes de estelionato, já tendo cumprido 3 anos, portanto, 1/3 do total. Então, esse 1/3 seria esse requisito objetivo para esse tipo de livramento condicional. Observem, né, que o artigo 131 da, da LEP, né, que é, na verdade, não é o 131, né? O 131 dá início à sessão do livramento condicional. Então, que está estabelecido a partir do artigo 131 as condições, né, os requisitos objetivos, ou seja, o percentual, né, a fração de pena que ele deve cumprir. Em seguida vem que ele é primário, tem bons antecedentes e apresenta bom comportamento carcerário. Durante o tempo em que permaneceu no regime fechado, não teve oportunidade de trabalhar por falta de atividade oferecida pelo presídio. Lembrando, né, pessoal, a questão de você alegar que ele não teve a oportunidade de trabalhar, é um indicativo de que ele pretendia trabalhar e aí ele foi negado o direito. Lembrando sempre, né, que o trabalho ele se apresenta para a execução penal tanto como direito quanto como uma obrigação. Aí segue, né? Entretanto, assim que ingressou no regime semiaberto, deu início às tarefas laborativas recomendadas pela direção da colônia penal. Ou seja, assim que lhe foi ofertado o trabalho, ele não se negou, lembrando também que a negativa, né, para o trabalho quando ofertado caracteriza falta grave. Pretende-se conseguir o benefício hora pleiteado, continuar a exercitar a função de carpinteiro. Sua ocupação atual é estabelecimento conduzido por genitor. Documento em anexo, ou seja, deve ser comprovado que ele vai trabalhar, né? Que ele tem condições de se manter licitamente e que ele tem, pelo menos em um tempo razoável, condição de arranjar essa ocupação lícita. Esclarece outro sim que pretende indenizar as vítimas de seus delitos, o que ainda não pode fazer por absoluta falta de condições econômicas, bem como pelo fato de não ter sido requerido a indenização por nenhuma delas. Ou seja, aí, né, pessoal, a demonstração de, de que ele cumpre os requisitos subjetivos, né? Então, a questão da indenização também é exigência, né? Preenchida, pois, as condições legais, após parecer do ilustre representante do Ministério Público e do Conselho Penitenciário, requer a concessão do benefício. Então, lembrando que o juiz pode até conceder esse benefício sem exigir prova sem exigir outras provas, nem periciais, nem provas orais. Mas lembre que para o livramento condicional
e para a concessão da progressão para o regime aberto, terá uma audiência. E depois de concedido, o juiz fará uma audiência para expor as condições ao preso. Então, ele só sai em regime em livramento condicional ou em regime aberto no caso de aceitação das condições impostas. De outra forma, não há como ele sair em livramento condicional, porque essa decisão depende da aceitação das condições. Em seguida, a gente tem a remissão pelo trabalho, né? Então, a questão da remissão pelo trabalho e pelo estudo, a diferença que nós vamos ter é porque é apenas a fórmula de cálculo dos dias remidos. Então, nós vamos verificar aqui a fundamentação, né, do pedido e verificar o cálculo, né? José é condenado pela prática de tráfico ilícito de drogas, a pena de 6 anos de reclusão, encontrando-se em regime fechado, pleiteando a remissão de pena pelos dias trabalhados. Então, observem que para o pedido de remissão, o fundamento seria o artigo 126, e esse fundamento é o mesmo tanto para a remissão pelo trabalho quanto para a remissão pelo estudo. E aí, em seguida, de preenchimento do início da estrutura da peça, né, ou seja, o endereçamento e a qualificação com a fundamentação do pedido, vem a exposição dos motivos, né? Então, vamos ver o que traz aqui, né? O requerente condenado a pena de 6 anos de reclusão em regime fechado pela prática de tráfico ilícito de drogas, tem trabalhado no determinado setor do presídio, desenvolvendo a carga horária semanal de 6 horas diárias de segunda a sexta-feira. Lembre-se, pessoal, que 6 horas é o mínimo, né, que a LEP estabelece para a carga horária diária de trabalho do preso, né, de segunda a sexta-feira, né. Desde então, desde a presente data, até a presente data, aliás, totalizou até o momento de 150 dias trabalhados, conforme demonstra o atestado laboterápico a este anexado, ou seja, é mais uma daquelas situações em que o juiz pode decidir sem produção, a não ser que ele ache necessário, sem a produção, sem pedir produção de prova além do que instrui o pedido. Só salientando aqui a fórmula de cálculo, né? Se nós temos para cada 3 dias de trabalho a remissão de um dia, como ele trabalhou 150 dias, a gente divide isso por 3, né? E aí tem que ele terá direito a 50 dias de remissão, ou seja, ele vai adiantar 50 dias no cumprimento de sua pena. Durante esse período apresentou bom comportamento carcerário e não possui em seu prontuário nenhuma falta grave registrada. Por que isso é importante, pessoal? Lembrem-se que falta grave interrompe o período de cálculo para desculpe, interrompe o período de cálculo para a progressão e, certo, possibilita que o juiz revogue parte dos dias remidos, né? Então, o juiz pode revogar até 1/3 dos dias remidos. Então, se ele tem direito a 50 dias, se por um acaso ele tivesse cometido falta grave, o juiz poderia aí cortar 1/3 dos 50 dias, né? Seria mais ou menos aí 16 dias, né? Ante o exposto, requer a Vossa Excelência que, ouvido o representante do Ministério Público, seja deferida a remissão como estímulo ao seu processo de ressocialização, retificando-se o cálculo da pena, ou seja, computando-se esses 50 dias como pena cumprida. Em seguida, a gente tem a remissão pelo estudo. Então, o que nós vamos ter aqui de diferente na remissão pelo estudo
é mais em relação à fórmula de cálculo, porque só lembrando a vocês, a remissão pelo estudo vai se dar para cada 12 horas de estudo, um dia remido, sendo que essas 12 horas devem ser distribuídas em 3 dias. Então, vamos ver como seria esse pedido, né? O caso é semelhante, né? Benedito, condenado pela prática de roubo qualificado a pena de 6 anos de reclusão, encontrando-se em regime fechado, pleiteia a remissão de pena pelos dias nos quais estudou. Observem, e em relação ao fundamento legal do pedido de remissão, tanto faz ele ser pelo trabalho quanto pelo estudo, o fundamento é o artigo 126. E aí vamos ver como é que se desenvolve essa peça, esse pedido. O requerente, condenado a pena de 6 anos de reclusão em regime fechado pela prática de roubo qualificado, tem frequentado o curso tal, né, oferecido no setor tal do presídio, desenvolvendo a carga horária semanal de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira, desde o dia tal até a presente data. Totalizou até o momento 120 dias de estudo, conforme demonstra o atestado de frequência escolar a esta anexado. Então, 120 dias de estudos, né? No caso, ele faz 4 horas diárias de estudo, que seria a distribuição uniforme, né, das 12 horas de estudo nos 3 dias. Então, quer dizer que o cálculo aqui também é bastante simples, né? Se está sendo distribuído de forma igualitária, as 4 horas em cada dia, 120 dias, nós vamos fazer o mesmo cálculo, dividir por 3. Então, aqui ele teria direito a 40 dias de remissão. Então, só tomar cuidado com essa questão aí do cálculo. Aqui é porque ficou bem simples, né, pessoal? 4 horas diárias durante 120 dias. Então, a cada 3 dias dá 12 horas. Então, você vai ter que dividir por 3 também. Né? Ficou semelhante à remissão pelo trabalho. Isso não quer dizer que sempre será assim, né? Aqui é só por uma questão de facilitar os nossos cálculos. E durante esse período apresentou bom comportamento carcerário e não possui em seu prontuário nenhuma falta grave registrada, conforme atestado comprobatório de conduta carcerária a este também anexado. Então, a mesma a situação anterior, lembrando que falta grave, ele tem reflexo para a progressão de regime, certo? Na interrupção lá do prazo. E para a questão da remissão, ele possibilita que o juiz revogue até um terço dos dias remidos. Né? Então, se o juiz pode revogar até um terço, aqui seria em torno de 12 dias. Né? Então, se houvesse a falta grave e o juiz revogasse no máximo em que a lei permite, certo? Então, só ter uma atençãozinha para esses cálculos. Ante o exposto, requer a Vossa Excelência que, ouvido o representante do Ministério Público, seja deferida a remissão como estímulo ao seu processo de ressocialização, retificando-se o cálculo da pena, ou seja, os 40 dias, né, serão somados como pena cumprida. Eu repito muito isso, que esse tempo é somado como pena cumprida, pessoal, mas é porque tem muita gente que confunde, acha que vai diminuindo a pena. A pena não diminui, ela sempre vai ser do mesmo tamanho que foi estipulado na sentença. Né? O que acontece com a remissão é a antecipação do cumprimento da pena. Isso cai muito em concurso, né? Às vezes os organizadores tentam confundir a questão de diminuir o tempo da pena como antecipar o tempo da pena cumprida. Em seguida, a gente vai ver um pedido de indulto. Pessoal, o pedido de indulto é muito complexo, certo? Diante, obviamente, do que a gente vai ver.
Por quê? Porque o pedido de indulto, nós não fundamentamos na LEP. A fundamentação de um pedido de indulto, ela vai variar ano após ano. Então, existe aquele indulto de Natal, né, que é um decreto presidencial, e tem que se verificar a cada decreto quais são os requisitos que dão direito a, a esse benefício, certo? Observando que a natureza jurídica do indulto no Código Penal é causa de extinção de punibilidade, certo? Está lá na lista do artigo 107 do Código Penal. Vamos ver o caso que eu explico mais detalhadamente dentro do caso. Então, vamos lá. José Reincidente, condenado a 4 anos e 6 meses de reclusão pela prática de roubo simples, iniciando o cumprimento da pena no regime fechado, já cumpriu mais de metade do total. Pretende ser beneficiado pelo indulto condicional, concedido por decreto do presidente da República na época do Natal. Vamos lá, né? Então, nós vamos ter aí a mesma coisa, a mesma estrutura, endereçamento a juiz da execução, a qualificação, aí vem requerer a concessão de indulto condicional natalino, com o fundamento no artigo 93 da Lei de Execução Penal. Aí aqui, eu tenho a Lei de Execução Penal porque há uma previsão, né, no artigo 193, diz o seguinte, existe no capítulo 3º do título 7º, o artigo 193 diz o seguinte: se o sentenciado for beneficiado por indulto coletivo, o juiz de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério Público ou por iniciativa do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa, providenciará de acordo com o disposto no artigo anterior, no 192, né? Que o 192 diz que, concedido o indulto e anexado aos autos cópias do decreto, o juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução nos termos do decreto, no caso de comutação. Então, o indulto ele tem natureza de causa de extinção de punibilidade, e o indulto parcial, que é chamado de comutação, ele é um ajusta a pena, por vezes da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Aí, o que eu disse que é complicado, assim, mais complicado você fundamentar, é porque você fundamenta onde está a previsão na LEP, o artigo 193, tudo bem, mas o decreto presidencial vai mudar, né, a cada ano. Então, nesse caso aqui, o exemplo usa o decreto presidencial de 2004, porque os requisitos objetivos e subjetivos não vão estar na LEP, vão estar no decreto presidencial e vai mudar a cada ano, a depender, né, da política criminal do governo, muda a cada ano. Tem ano que nem tem, né? Teve um ano que o Temer era presidente, que ele fez o decreto e o STF suspendeu o decreto. Eu não recordo se o ano passado teve, né, com o governo aí Bolsonaro, agora eu não estou recordando, mas você tem que observar que a cada ano vai mudar o requisito objetivo e subjetivo. Vamos olhar um exemplo, né, que é para que vocês tenham pelo menos um norte, né? Então vamos lá. O sentenciado é reincidente e foi condenado a 4 anos e 6 meses de reclusão por roubo simples, ou seja, pelo caput do artigo 155. Dando início ao cumprimento da pena no regime fechado. Após o decurso de um sexto, aqui o requisito objetivo, né? Que é o que deve estar no decreto presidencial. A questão dele praticar o roubo simples, né? Também pode ter reflexos, né? Nas condições a que ele vai se submeter.
Após o decurso de um sexto, obteve desse digno juiz autorização para a progressão ao regime semiaberto, onde se encontra atualmente. Então, o cumprimento de regime também pode estar lá como condição, né? Então, por exemplo, do decreto presidencial pode dizer que terão direito ao indulto aqueles que se encontram no regime semiaberto, tendo já cumprido um sexto da pena, não tendo praticado crimes tais e tais, como, por exemplo, crimes hediondos. Do total, entretanto, já atingiu mais de metade da pena, cumprindo até a presente data 2 anos e 6 meses de reclusão. Registra em seu prontuário boa conduta carcerária e nunca cometeu falta grave. Por se tratar de pessoa pobre, não teve ainda condições de reparar o dano à família das vítimas. Observem que aqui vai se elencando requisitos, né? Então, já cumpriu metade da pena, está no regime semiaberto, tem boa conduta carcerária, nunca cometeu falta grave, não reparou o dano porque não tem condições de fazer. Então, você tem que demonstrar, com esses requisitos objetivos e subjetivos, que ele se enquadra, que ele se encaixa no que consta no decreto presidencial. Aí, ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, requer a concessão do indulto condicional, ouvindo-se para tanto o representante do Ministério Público e Conselho Penitenciário, termos em que pede deferimento. Então, só alertando, né, repetindo, sendo chato, a questão do cumprimento de requisitos, né, nós vamos ter que analisar, e se vocês pegarem um decreto, eu vou postar para vocês o último decreto presidencial que valeu, porque o do Temer eu tenho certeza que o STF retirou do ordenamento. E vocês vão ver que é simplesmente uma lista infindável de requisitos, certo? Se isso, se aquilo, se isso, se aquilo. Então, só para eu vou postar para vocês, para que vocês deem uma olhada. E aí, pessoal, a gente também tem esse pedido de comutação, que é o que se chama de o indulto parcial. Na verdade, o nome é indulto parcial e o, né, se chama também comutação. Não tem natureza de extinção, de causa de extinção de punibilidade, certo? É comutação. Comutação significa trocar, né? Vamos lá para o caso. Valdo, primário condenado a 15 anos de reclusão pela prática de 2 homicídios simples sem concurso material, iniciando o cumprimento de pena no regime fechado, já cumpriu mais de um quarto do total. Pretende ser beneficiado pela comutação concedida por decreto do presidente da República na época do Natal. Vamos lá, vamos utilizar o mesmo decreto de 2004. Mesma coisa, o mesmo fundamento legal, o artigo 193 da Lei de Execução Penal, que trata da hipótese do artigo da aplicação do indulto e acumulado o fundamento com o decreto presidencial que você quer utilizar. Então, vamos lá. O sentenciado é primário e foi condenado a 15 anos de reclusão, dando início ao cumprimento da pena em regime fechado. Após o decurso de um sexto, obteve desse digno juiz a autorização para a progressão de regime ao regime semiaberto, onde se encontra atualmente. Do total, entretanto, já atingiu mais de um quarto da pena, cumprida até a presente data, 4 anos e 6 meses de reclusão. Então, observem aí que apontar que ele já progrediu para o regime semiaberto, né, é para satisfazer condição do decreto presidencial. Registra-se em seu prontuário boa conduta carcerária e nunca cometeu falta grave. Por se tratar de pessoa pobre, não teve ainda condições de reparar o dano às famílias da vítima. A mesma coisa do anterior, né? Então, a boa conduta carcerária, nunca ter cometido falta grave, requisito subjetivo, a questão de não ter reparado o dano por falta de condição. Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, recai a concessão da comutação.
abatendo-se um quarto de sua pena remanescente, ouvidos para tanto o representante do Ministério Público e o Conselho Penitenciário. Ou seja, no caso dessa comutação aqui, não seria a extinção da punibilidade, seria o abatimento, né, de um quarto da pena. Então, se ele foi condenado a 15 anos, então ele teria direito aí ao abatimento de um quarto, né? Nós teríamos aí 3,75 anos, né? Então, façam as contas aí, que esse ponto 75 em meses aí é que daria 3 anos salvo engano, 8 meses. De abatimento da pena, né? Então, isso vai refletir em todos os outros cálculos de progressão, ou de outros benefícios que ele tenha em relação a, ao que é computado a sua pena. Vou dar uma parada por aqui hoje, pessoal. A gente continua no pedido de incidente de desvio de execução na próxima aula. Só relembrando a vocês não, né? Porque hoje eu só tenho a companhia do meu amigo Anderson. Só lembrando que eu estou mantendo o calendário que está no plano de ensino, né? Ou seja, o calendário que está desde o começo do semestre. Então, para dar uma segurança maior, certo, a vocês em relação à expectativa de tempo, haja visto que a gente já está muito inseguro em relação a isso. Então, só lembrando, a V3, dia 18, em primeira chamada, e dia 23/6, né, véspera de São João, em segunda chamada. Ok? Ok, Anderson, tudo bem? Alguma dúvida? Comentários, observações? Nada? Beleza, então. Então, um bom final de semana. Até a próxima.